Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Nesse dia de hoje estamos meditando lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 12, no seu versículo 7. Vamos falar um pouco sobre as aflições, as dificuldades e as dores que o apóstolo Paulo sofria. E vamos falar sobre o espinho na carne. Olha só o que está escrito lá no seu versículo 7, capítulo 12, no versículo 7. Acompanhe comigo essa meditação. E para que não me sobrevivesse, com grandeza de revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei na fraqueza, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui nós vemos uma mensagem onde o apóstolo Paulo, por 3 vezes, ele pede a Deus para tirar dele aquele espinho na carne. Então entendemos que o espinho na carne era algo que incomodava, não o espírito, mas sim a carne. Então nós não sabemos exatamente que tipo de problema o apóstolo Paulo ele tinha. Não sabe se era um problema de enfermidade, não sabe se era um problema, talvez um hábito mau, ou talvez uma fraqueza em alguma coisa, em alguma área da sua vida. O fato é que isso incomodava, a ponto por 3 vezes ele orar a Deus. E naquela época não se pedia a Deus 3 vezes as mesmas coisas, E aqui ele ora por 3 vezes para Deus. O que essa palavra ela quer dizer para nossas vidas nesses dias atuais? Nós sabemos que várias pessoas que se converteram a Cristo, que foram para os braços de Cristo, elas vieram com bagagens, elas vieram com vários problemas nas suas vidas. Então hoje, se nós formos verificar, os cristãos de hoje, os homens de Deus, as mulheres de Deus, se nós formos olhar para o histórico delas, então vamos ver vários problemas que elas enfrentaram até chegar a Cristo. No meio do povo de Deus há ex-ladrões, ex-homossexuais, ex-lésbicas, ex-prostituta, ex um bocado de coisas. E por que isso? Porque a partir do momento que essa pessoa ela assumiu um compromisso com Deus, ela deixou as práticas, o velho homem para trás e passou a servir a Deus. Porque a Bíblia vai falar: e ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora os afeminados, ficarão de fora os ladrões, ficarão de fora os maldizentes, ficarão de fora várias pessoas que tais coisas que desagradam ao Senhor praticam. Então, a palavra de Deus vai falar que essas pessoas elas ficarão de fora. Mas não é fácil, mesmo na presença de Deus, nós se desligar como se fosse um toque de mágica de problemas que nós adquirimos e tínhamos no passado. Quantas pessoas hoje sofrem fortes tentações de situações e de problemas que elas tinham no passado? Nos dias de hoje, com certeza, eu posso estar de repente falando com pessoas hoje, agora, que ela tem sofrido uma vontade de beber, uma vontade de se prostituir, uma vontade de voltar à prática do velho homem. Quantas pessoas têm lutado contra os vícios das drogas, ela tem lutado contra
muitas das vezes até o homossexualismo, o lesbianismo, tem lutado contra as práticas de pecado que outrora elas viviam, e ela tem, sabe, se dado, né? Bate muitas vezes na porta dela o desejo, a vontade de viver aquela velha vida, mas por ter assumido o compromisso com Deus, elas têm sofrido, elas têm passado por um processo difícil. É exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ele começa a estar aqui orando por 3 vezes, pedindo a Deus que tirasse aquele espinho da carne, aquela coisa que incomodava ele, era porque ele estava incomodado de fato com aquilo. E muitas das vezes nós vivemos assim, nós vivemos incomodados, né, por algo que está nos afligindo. Mas aqui nós vemos que Jesus, né, nosso Deus Todo-Poderoso, ele dá uma resposta para o apóstolo Paulo. O que é que ele diz para ele? Que a graça dele, minha graça, lhe basta. O que é a graça de Deus? A graça de Deus nós sabemos que é o favor merecível. É Deus agindo com a sua graça. Ele vai lhe dar uma capacidade de você suportar essa situação, essa dificuldade, esta luta, esta angústia, né? Esta vontade que lhe persegue todos os dias. Quantas pessoas, né, nas suas mentes têm sofrido, porque por mais que ela queira se esquecer, por mais que ela, se ela pudesse, ela fazia como o computador, resetava tudo, tirava todas as lembranças, tudo que tinha na mente, mas não consegue, porque não é assim que funciona. Então, ela vai ter que lutar. E quando o apóstolo Paulo diz aqui na palavra, né, que ele se gloria na fraqueza dele, por quê? Porque ele entende que se dependesse dele mesmo, ele caía nas falhas, nas fraquezas, nos pecados, nas coisas erradas. Então, ele se gloria da fraqueza dele porque ele sabe que ele está suportando essa dificuldade, essa luta. Por quê? Porque a vida dele está nas mãos de Deus. Porque ele tem lutado em se esforçado em servir a Deus, e se ele suporta isso é porque Deus tem dado graça, que Deus tem ajudado ele a passar por isso. A mesma coisa com as nossas vidas. Se nós estamos suportando, né, enfrentamos os nossos problemas, enfrentamos os nossos pecados, enfrentamos, né, as nossas vontades, nós estamos rejeitando até aqui, é porque a graça de Deus tem nos dado condição de nós suportar, e que nós viemos estar na graça do Senhor, que nós viemos estar buscando ao Senhor. E como o apóstolo Paulo, que nós, se tivermos de nos gloriar, glorie nas nossas fraquezas. Não pense você que você é forte, que você é poderoso, que você é o tal, nada disso. Agradeça a Deus por Deus estar lhe dando força para você suportar este pecado, suportar esta luta. Que Deus abençoe a tua vida. Eu convido você neste momento que nós viemos orar para pedir ao Senhor força para que nós venhamos suportar. Amado Deus, poderoso Pai, Jesus, neste momento eu entro na tua presença para buscar em Ti a força, para buscar em Ti o poder, para Te pedir, meu Pai, que o Senhor venha nos dar força, para que nós venhamos suportar o pecado, a tentação, que nós venhamos suportar tudo que tem se apresentado em nossas vidas. Pai, eu quero Te pedir também por essa pessoa que está agora ouvindo esta oração, que tem passado por grandes tentações, por grandes lutas, que tem se esforçado, meu Pai, para suportar e vencer o pecado, mas não tem sido fácil na vida dela. As vontades, o desejo tem sido cada dia mais difícil, e ela tem pensado em se afastar do teu caminho e por um momento só deleitar do pecado, do erro, mas a tua palavra vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu quero oferecer ao seu coração agora este louvor. Beber da tua fonte, eu vim me saciar, Senhor, nas águas cristalinas
inundar do teu poder. Me esvaziei de mim, do meu eu, vem me encher, Espírito de Deus, pra estar bem junto a ti, te conhecer, me encher do teu